5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem escolheu a música de hoje foi Ângela Santos Silva. Ela colocou assim: professor, pode tocar a música Inútil do Titãs? Serve um traje a rigor? Bom, a gente faz o que pode para agradar. Não tem o traje a rigor, tá? Então tá aí, Ângela, a música que você pediu. Aê! E você pode fazer como a Ângela Santos Silva fez. Entrou no canal, se inscreveu, curtiu tudo e ainda pediu a sua música. E hoje estamos comemorando mais uma incrível marca, 22.934 visualizações, então já sabe, né? Bota exclusivo, meu filho! Dá trabalho pra fazer! Agora sim, minha querida e linda turma de primeira série, turma de História, estamos começando um novo módulo. E nesse módulo vamos tratar sobre Idade Moderna, vamos falar sobre revoluções liberais. Na aula de hoje vamos falar sobre as revoluções inglesas do século XVIII, vamos ali entender um pouquinho sobre a Revolução Puritana, a Gloriosa, vamos ver o que de puritano teve, o que de glorioso teve e muito mais. Bom, revoluções à vista seria um bom título para a aula de hoje. Bom, mas contra o que e contra quem? E quem ganhou com essas revoluções? Bom, a Inglaterra, ela inaugura esses movimentos derrotando os sonhos mais absolutistas dos seus monarcas, ainda no século XVII. Bom, seus reis sonhavam com uma monarquia do tipo da francesa. O Estado sou eu, mas a burguesia inglesa ocupou um espaço de resistência aos interesses desses monarcas, o parlamento. No século XVIII, a contestação ao poder absoluto do rei, aquele onde o rei mandava em tudo, se transformou em corpo de ideias que só tinham isso de comum, pois suas propostas políticas eram bem diferentes. Monarquia constitucional, impedir a participação popular, dar instrumentos que garantam maior participação do povo, república, dividir o Estado em 3 poderes, direito de rebelião. Bom, na economia, chega de intervenção do Estado na economia, o mundo caminha por si mesmo. Bom, e nos Estados Unidos, essas ideias serão colocadas em prática na luta pela independência. A Constituição estadunidense é considerada a primeira de caráter iluminista. Totalmente iluminista? E os escravos africanos tiveram a sua liberdade garantida? Afinal, todos são iguais perante a lei. Já não sei se isso é uma afirmação ou se é uma pergunta. Estamos entrando no módulo 1 de História, as revoluções inglesas do século XVII. Bom, o século XVII na Inglaterra, ele foi marcado por conflitos entre a monarquia, conforme eu disse, desejava centralizar o seu poder sem a existência de limites institucionais, e o parlamento, que desejava manter e até mesmo ampliar seus poderes na estrutura do Estado inglês. O parlamento foi criado ainda na Idade Média com o objetivo de conceder poder aos nobres, isso mesmo, e foi dividido em 2 casas, a Câmara dos Lordes, que participavam aí a chamada nobreza feudal, e a Câmara dos Comuns, que participavam a pequena nobreza e a burguesia, ou seja, não era tão comum assim, né? Bom, o crescimento econômico da burguesia ao longo da Idade Moderna levou a burguesia a reivindicar maior participação política e o crescimento da importância política da Câmara dos Comuns. Além da ascensão da burguesia, a gente precisa ressaltar o enriquecimento de proprietários de terras advindas do processo de cercamento dos campos, a gentry, que vai ter os mesmos interesses dessa classe burguesa, porque o parlamento representava as classes proprietárias, apenas os homens que tivessem alguma propriedade
tinham direito de voto e nenhuma mulher, obviamente. As pessoas comuns não participavam diretamente na eleição dos membros do parlamento e menos ainda das decisões políticas. Bom, com a morte da Elizabeth I, acaba marcando o fim da chamada dinastia Tudor e tem o início da dinastia dos Stuarts, com a coroação de Jaime I, que era primo da rainha e rei da Escócia. Ele era defensor do absolutismo, daqueles dos direitos divinos dos reis, aos moldes da França, de Luís XIV, e tentou ainda reforçar o poder da igreja anglicana e perseguiu os puritanos e os católicos. Bom, o rei iniciou um processo de colonização na Irlanda, de maioria católica, distribuindo terras aos protestantes anglicanos, com destaque para a região de Ulster, no norte do país, o que levou a uma violenta revolta dos católicos. Bom, o rei tentou aumentar os impostos para reforçar ali o seu exército nessa repressão aos católicos e puritanos, o que foi negado pela Câmara dos Comuns. O Jaime I, então, fechou o parlamento, 1614, e impôs o aumento da carga tributária e ampliou a repressão aos seus opositores. Esse fato ocasionou um aumento na migração de ingleses para as colônias da América. E em 1625, o rei Jaime I morreu. Aí, o seu filho Carlos I vai assumir o trono. Ele foi obrigado pela Câmara dos Comuns a assinar a Petição de Direitos, que proibia o rei de convocar o exército e adotar qualquer medida econômica sem a aprovação do parlamento. Porém, o rei não concordou, fechou o parlamento, assumiu o controle da economia, enfim, tentou impor o anglicanismo na Escócia e provocou a reação dos escoceses e um ataque à Inglaterra que se deu em 1639. As forças armadas inglesas, com os seus soldos atrasados, pagamento, negaram-se a combater os escoceses. O rei, encurralado, convocou o parlamento e em 1640, buscando apoio para a obtenção de mais dinheiro para a defesa do país. Bom, numa demonstração de força, o parlamento impôs ao monarca várias condições para aprovar o pedido: dissolução da Câmara Estrelada, que ali era um tribunal de justiça, que era muito ligado ao rei, extinção da cobrança do cheap money e da organização eclesiástica imposta por Laud. Além disso, a Câmara dos Comuns exigiu a prisão e a execução dos principais assessores do rei, o arcebispo Laud e o conde de Strafford. Bom, cumpridas as exigências, o rei obteve o aumento dos impostos e, com isso, pôde aí contratar mercenários, armar o exército e fazer recuar os escoceses. E aí, a Revolução Puritana, de 1640. Bom, as tensões entre o parlamento e o rei acentuaram-se quando foi negado a Carlos I a chefia do exército para combater uma revolta católica na Irlanda e a tentativa do parlamento de fazer o rei cumprir a lei que o proibia de dissolver o parlamento. Então, o rei mandou invadir o parlamento, dando início a uma guerra civil. De um lado, os cavaleiros ligados aos interesses do rei, e de outro, os chamados cabeças redondas, que eram defensores do parlamento. As tropas do parlamento, lideradas por Oliver Cromwell, a gente vai falar muito sobre ele, e denominada de Exército de Novo Tipo, derrotaram as tropas que eram leais a Carlos I, que foi preso e decapitado em 1649. No mesmo ano, a Câmara dos Comuns, ela proclamou a República e o poder foi entregue a quem? Cromwell. Falei que a gente vai falar muito sobre ele. Bom, no Exército de Novo Tipo, os oficiais eram voluntários e deviam suas promoções ao valor pessoal. Até mesmo partidários do parlamento escandalizaram-se com a promoção de plebeus aos cargos de oficiais. Mas os construtores dessa organização sabiam que
com aqueles homens humildes, unidos pela religião, submetidos a uma rígida disciplina e forçados em combate, derrotariam os cavaleiros, o termo com que eram desdenhosamente designado aí as tropas do rei. Bom, além da participação dos puritanos em apoio ao parlamento, outros atores mais radicais estiveram participando desse processo. Na primeira fase do processo revolucionário, que envolveu a Inglaterra aí no século XVII, outras camadas sociais, além da gentry, somaram-se à burguesia antimonopolista na luta contra o absolutismo do rei. Camponeses, assalariados agrícolas, grupos populares urbanos, artesãos, sim, camadas médias da população, enfim. Entre elas, formaram-se algumas correntes de ideias que procuravam ampliar as conquistas da Revolução, chamados de radicais. Uma dessas correntes era a dos niveladores, que lutavam pelo sufrágio universal, o voto. Havia também grupo dos cavadores, e a principal reivindicação era o confisco de terras e a sua distribuição entre os camponeses pobres. Cromwell, olha ele aí de novo, assumiu o poder em 1649 com a extinção da Câmara dos Lordes. Então, pôde implementar uma série de medidas que eliminaram os requisitos feudais e consolidaram o processo de desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Esse é o destaque, a aprovação do chamado Ato de Navegação, em 1651, que obrigava o uso de navios ingleses no transporte de produtos importados pela Inglaterra. Em termos externos, tivemos o fim da Guerra Anglo-Holandesa, de 1652 a 1654, e a conquista da Jamaica, em 1655. Bom, reprimiu então violentamente os movimentos radicais, os niveladores e os cavadores, e permaneceu no poder até 1658, governando de forma autoritária até a sua morte. Seu filho, Richard Cromwell, assumiu o poder, mas ele não tinha a mesma influência política do pai e foi deposto um ano depois, em 1659, com a restauração monárquica, e Carlos II, filho do rei condenado à morte na Revolução. Ele volta aí. Bom, e a Revolução Gloriosa? Bom, o Carlos II, ele buscou aplicar o absolutismo monárquico, reprimindo os puritanos e reforçando o anglicanismo. Reinstalou a Câmara dos Lordes, acabou com o exército organizado por Cromwell, buscando aí o apoio financeiro, buscando aí, né, o apoio financeiro do rei francês Luís XIV, e em troca da possibilidade de liberdade para os católicos praticarem sua religião. O parlamento dividiu-se então em dois grupos políticos, os Whig, W-H-I-G, composto pela burguesia liberal, que se opunham aos Stuart e defendiam um governo controlado pelo parlamento, e o Tory, T-O-R-Y, que eram defensores do absolutismo e da dinastia Stuart e adeptos do anglicanismo. Com a morte do Carlos II, seu irmão Jaime II continuou com o projeto de implantar o absolutismo. O novo rei, de formação católica, tentou isentar os católicos de algumas taxas e indicou alguns deles para cargos do governo, numa clara demonstração de apoio ao catolicismo. Esse fato provocou a reação do parlamento, Whig e Tory, e que afastou o rei, iniciando a chamada Revolução Gloriosa. Sem derramamento de sangue ou desordens sociais que pudessem aí possibilitar o ressurgimento de exigências revolucionárias, democráticas, o parlamento então estabelece um acordo com o protestante Guilherme de Orange, chefe do governo da Holanda e casado com Maria Stuart, ou Mary Stuart II, filha mais velha de Jaime II. O Guilherme, ele assumiu o governo inglês a gente pode dizer, numa nova roupagem política. A monarquia parlamentar, que era aí de caráter liberal, dentro da qual o capitalismo poderia se desenvolver livremente, achou uma boa brecha. E a Inglaterra estava a um passo da consolidação da ordem liberal burguesa. Então, não se esquecendo que nós não estamos em férias, e sim
Em quarentena, eu peço que tenham muito amor, muito carinho, muita paciência com todos que estão ao seu lado. Fiquem bem. Não posso deixar de agradecer o apoio da Sociedade Educacional Curupaiti. Eu digo, fiquem bem e até a próxima.